começando mais um Café com Selinho. E, gente, eu tava tão ansioso para receber a visita dela. Eu acompanho no Instagram, eu fico vendo ela corrigindo as coisas. Eu falo, né, Cíntia, é isso mesmo. E hoje estou tendo prazer, linda, maravilhosa, nossa querida Cíntia Chagas. Que prazer ter você, Cíntia. Oh, a honra é totalmente minha, Marcelo. Oh, querido. Muito obrigada. Nos conhecemos através do Edinho e Helena Motim, né? Sim. Vocês se encontraram num resort, não foi isso? Nós temos uma amiga em comum, que é a Fátima Scarpa. É. E a gente foi a um Réveillon na casa de uma amiga da Fátima. Eu fui convidada e conheci o casal lá. Maravilha. E eu só chamava a Helena. Não, mas vocês estavam no Nordeste. Sim. Foi lá? Foi lá. Réveillon. Que bacana. Aliás, eles passaram o Réveillon lá, eu cheguei, se não me engano, no dia 2. E grudei na Helena Motim, porque ela falava da Hebe. Então eu passei o meu janeiro ouvindo falar da Hebe. E parece que você é um pouquinho fã, né, da Hebe. Nossa, pouquinho ele acabou de utilizar uma figura de linguagem chamada ironia. Que consiste em dizer o oposto da verdade. Sim. Exato, eu sou alucinada pela Hebe. Alucinada. Que bom, fico muito feliz, viu? E vamos falar então, primeiro falar da língua portuguesa, né, que você retrata, corrige, tô sempre atento, que às vezes eu gosto muito de línguas, sabe? Eu fui professor de inglês, mas eu sou chato com o português. Claro que eu não tenho o seu conhecimento tão grandioso, né, de determinadas coisas, mas a gente vê tanta coisa absurda que escrevem hoje em dia. Sim. E aí eu quando eu vejo você falando, eu falo, nossa, é isso mesmo. Mas eu fico assim, fica sem graça, que às vezes você não pode corrigir. É indelicado corrigir as pessoas, Cíntia? Excelente pergunta. Eu não sou exemplo para falar. Eu não sou exemplo para te dar essa resposta. Por quê? Porque eu tenho um furor pedagógico que toma conta do meu ser, e quando eu vejo, eu já falei. Eu percebo que no meu caso, eu mais corrijo pelo meu momento, por eu estar afim de corrigir ou de falar naquele dia, do que por ter uma regra se eu posso ou não. O povo adora usar aquela expressão lugar de fala, expressão que eu detesto, inclusive, mas eu usá-la-ei. Então, eu tenho um lugar de fala para interromper a pessoa e falar, é assim. Mas enrolei, não respondi. Eu acho que tudo feito com educação pode ser feito. Né? Porque às vezes eu corrijo as pessoas, a gente tem um pouquinho mais de intimidade, né? E não, eu gosto que me corrija para eu falar corretamente, mas tem pessoas que a gente não tem essa intimidade, você fica naquela... Porque me incomoda também. Sim. Como professor, né? Você é professor de língua portuguesa, eu professor de inglês, mas o próprio professor, quando você vê um erro assim, te incomoda, né? Mas você, por exemplo, quando você ouve uma pronúncia errada, você não corrige? De português? Não, de inglês. De inglês, sim. Pois é. Eu acho que as pessoas, de um modo geral, elas estão percebendo que a forma como nós falamos diz respeito a quem somos. Não adianta, eu dei uma palestra ontem em Brasília e falei sobre isso, não adianta a pessoa estar cheia de joias, utilizando Chanel, Dior, ter um carro importado, se ela solta diariamente um menos, um seja, um esteja. Eu brinco que Rolex não salva a imagem de ninguém que fala menos. Não adianta ter o Rolex e falar menos. Então eu entendo que as pessoas estão mais ligadas a isso hoje em dia. Pelo menos eu percebo que há um pedido muito maior de correção do que havia há 10 anos. E não pode usar atrás. Isso. Exatamente. Outra coisa que a gente vê, 90% das pessoas que escrevem no WhatsApp, no Instagram, eu te ligaria, mas não deu. Ninguém põe mas, só mais, né? Existe uma confusão tremenda, né? E é tão simples. O mais, gente, mais adição, mais. 2 mais 2
são 4, mais. E o mas, conjunção adversativa, mas... Eu já errei, né? Porque eu não falei, eu te ligaria, mas não deu, né? Eu iria te ligar. Não, você poderia, eu ligaria, mas... eu ligaria, mas não daria, verdade. Eu ligaria, sim. Tem que tomar cuidado. Eu ligaria, se fosse possível, seria a melhor frase. Se fosse possível, eu ligaria. Eu ligaria, né? Bacana. É que o português tem muita coisa, às vezes, que confunde a gente, né? Sim, tem coisa que assim, a gente se pega meio, mas é isso, não sei o quê, né? Mesmo na escrita, né? Às vezes, né? Sim. O que ocorre? A forma como nós aprendemos a falar, por exemplo, a gente aprende a pedir água. A gente fala, me dá água. Só que quando entramos em contato com as regras de português na escola, a gente percebe que a forma como nos ensinaram a falar nada tem a ver com a forma como nós devemos escrever. Então, não é me dá água, me dê água, seria dê-me um copo de água, né? Que a gente não inicia a frase com pronome obliquátono. Só que o que ocorre? Existe o errado e existe o certo. Só que isso ocorre conosco quando somos muito pequenos. E a forma do português falado no Brasil é muito diferente do português escrito. Então, já pequenininhos, nós temos a impressão de que o português é difícil. O que gera essa impressão? Essa diferença entre escrita e fala. Eu tenho certeza de que se não houvesse tanta diferença assim, as pessoas não teriam tanta dificuldade com a língua portuguesa. Porque se você pensa que uma matéria é difícil desde pequeno, essa matéria se torna difícil mesmo. Sim. Você cria uma barreira, não é verdade? É verdade. Uma coisa também que eu vejo demais é o demais separado, né? Sim. E é uma palavra só, né? Existem 2 demais. Existe o demais junto, que é sinônimo de muito mesmo. Ele é bonito demais. Ele é muito bonito. E o demais separado, ele só é usado quando ele se opõe a de menos. Quando ele é sinônimo de a mais. Entendi. Por exemplo, coloquei Isso. Coloquei sal demais. A mais. Eu deveria colocar 2 pitadas de sal, mas eu coloquei 3. Ou seja, eu não quero dizer que eu coloquei demais, muito, mas eu não quero dar a ideia do muito. Eu quero dar a ideia de que eu excedi a medida. Então, esse demais separado é sinônimo de a mais, não de muito. Olha só, hein? Não é legal? É legal. Interessante. É interessante, não é? E é uma coisa gostosa de você a gente não sente... Eu escrevi ontem um story no meu Instagram, inclusive @Cintia Chagas com 2 S no fim. Eu escrevi um story e falei sobre a necessidade de insatisfação. Por quê? Porque eu tô aqui, eu sou muito educada com você e tal, só que quando eu estou nos stories e nos meus vídeos do feed no Instagram, eu viro uma outra pessoa, muito sarcástica, muito debochada, e eu recebo críticas diárias. Eu gosto quando você fala, filho de Deus. Filho de Deus, não é possível que você não vai aprender e tal. Como diria minha avó, eu enfio goela abaixo. E eu recebo muitas críticas, mas acho que na mesma proporção em que eu ganho muitos seguidores, e tô quase, daqui a pouco com 2 milhões de seguidores no Instagram, tá tudo lindo, maravilhoso. Da mesma forma que isso ocorre, vem muitas críticas. Sim, claro. E ontem eu escrevi sobre isso. A Padre Antônio Vieira, no Sermão da 60ª, falava que o bom pregador era aquele que conseguia fazer com que o fiel saísse insatisfeito de si mesmo. E trazendo isso para o mundo do ensino, você que é professor sabe, eu entendo que a nossa função, você não dá aula mais, né? Acredito que não. Mas que a função do professor é a de gerar insatisfação. E quando a gente aprende, nós ficamos muito mais satisfeitos, mas precisamos estar insatisfeitos. E a cara que você fez agora pro a mais, tipo, que legal. Uma cara assim que eu senti aqui. Que legal. Então é isso, fiquemos insatisfeitos para que possamos aprender, para que possamos desejar. Progredir, né? Exato, é a insatisfação que faz com que a gente queira sair do lugar. Então, meu jeitão na internet super sarcástico, ele vem da necessidade de chacoalhar a pessoa para que ela fique insatisfeita. Sim. E eu tinha um professor de português na época do ginásio ainda, Mariano, né?
E ele era muito rígido, assim, mas ele fazia meio um personagem, sabe? Assim, à primeira vista, parecia que ele era bravo, que ele era... As pessoas terminam, mas depois você entendia que era um personagem. E eu comecei a gostar do português e prestar atenção e me corrigir, e às vezes corrigir pessoas mais próximas, por causa dele, né? Uma coisa que eu corrijo muito as pessoas é o faz 6 meses, que muitos fazem 6 meses. Não, é faz. Porque no fazer, no sentido de tempo, ele não aceita o plural, né? Exatamente. E a gente ouve muito, fazem 6 meses. Isso me dói, sabe? Isso eu não consigo. Se fala fazem na minha vida, a não ser que eu não tenha intimidade nenhuma, né? Mas eu falo, faz, não sei o quê. Sua mãe gostava do fazano, não gostava? Gostava. Eu tenho uma regra de português que eu criei sobre o faz, que é a regra do fazano. Que é o seguinte: o verbo fazer, quando indica tempo decorrido, conforme você falou muito bem, não vai para o plural. Logo, o correto é faz anos e não fazem anos. E aí, no meu segundo livro, eu te dei hoje... tá aqui, ó, deixa eu mostrar o livro. Esse é o primeiro. Adorei que você me deu, tem a dedicatória aqui. Eu vou ler o livro com muito carinho e com muita atenção para aprender mais. No meu segundo livro, eu falo da regra do fazano, que é o seguinte: os fazanos não são maravilhosos? São, exatamente. É só se lembrar do plural do restaurante Fazano, do hotel Fazano, que é chiquíssimo, maravilhoso, glamouroso, como sua mãe. Então, fazanos. Adoro os fazanos. Fazanos que não te vejo. Sim. É só se lembrar do plural de fazano. Bacana. Boa regra aí, guardem a regra. Cíntia, eu aprendi uma coisa com esse mesmo professor Mariano, mas eu tenho até vergonha de falar, porque é tão usado a outra maneira que o professor Mariano diz que é errada, que eu fico sem graça de falar o certo. Que, na verdade, o certo é molho de chaves, não é? Sim. E não molho de chaves. Sim. Mas acho que se a gente falar, você pega ali o molho de chaves, vão achar que a gente tá doido, não é verdade? Sim. O negócio também, sobre o que é certo e o que é errado, acho que há duas vertentes. A primeira, o falante, ou seja, você, eu, todos que estão aqui, é o falante que faz a língua. Por exemplo, champanhe. Eu já vou chegar ao fazano, não. Tô querendo alfazano, gente. Ato falho. Eu já vou chegar ao molho. Champanhe. Champanhe é um vinho vinho espumante produzido na região de Champagne. Por ser um vinho, o vinho, ele é masculino. É o champanhe. Eu vou beber o champanhe, champanhe. Maravilha. Só que de tanto as pessoas falarem a champanhe, acho que as pessoas achavam mais chique falar a champanhe, não sei. De tanto elas falarem a champanhe, hoje, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que tem mais voz do que todos os dicionários, é o pai dos burros, diz que você pode falar também a champanhe. Então existe algo que é natural, é um fenômeno linguístico, ninguém consegue impedir, você como professor de inglês sabe disso, que é a evolução da língua e as mudanças que ocorrem. Agora, existe um outro lado, e eu sou muito conservadora na linguagem, que é o lado relacionado ao que é certo. O certo é certo, o errado é errado. Enquanto o errado não virar certo, eu quero ensinar o certo. E quando a gente se acostuma a falar de forma correta, todos à nossa volta se acostumam também. Por exemplo, eu tive um professor que falava que ele estava ao telefone. Em vez de falar, tô no telefone, ele falava, eu estou ao telefone, que é o correto. Tô no telefone, você pega o telefone e senta em cima dele. Aí você tá no telefone. E ele dava aula e falava, pois é, gente, eu estava ao telefone ontem. E eu, professora de português, na época, me incomodava, eu estudante ainda, de letras, me incomodava o tal do falar ao telefone. Mas de tanto ouvir, eu me adaptei. Então, hoje eu só falo ao telefone e o meu noivo que mora comigo só fala ao telefone. E quem convive comigo só fala ao telefone, de tanto eu falar. Então, a questão do molho e do molho vai muito daí também. Há um incômodo? Pode haver, mas a prática faz com que esse incômodo vá embora. Mas você já ouviu alguém falar molho? Já. Você já viu alguém falar molho? Já. A minha avó falava. Você já? A minha avó falava molho, ela não falava molho de jeito nenhum. Porque molho é molho, de macarrão. Exato, ela mesma falava isso. Olha que interessante, a minha avó não era uma pessoa estudada.
ela, não sei, eu acho que ela só tinha um primário, mas ela sabia português muito melhor do que muitas pessoas. Como o ensino antigamente era mais forte, né? mais completa, ela sabia muito, ela lia muito, só tinha o primário. Que coisa, né? E assim, esse professor que eu tive era bacana, que ele fazia, como foi, ele fazia um personagem bravo, então ele gritava, sabe, assim, molho, deixa, e isso me gravou, porque isso eu falando da 6ª série do ginásio ainda, sabe, assim, e eu nunca mais esqueci do molho de chá, ou 500 gramas de chocolate, 500 gramas de farinha. Eu falo que grama no plural não, perdão, no feminino, a grama é só a grama do vizinho, que é sempre mais verde, inclusive, mas muitas vezes é sintética. Agora vou tomar uma bronca da Cintia. Meu Deus! Vou tomar uma bronca, já estou preparado para isso. Eu uso muito. Ai, o filme foi top. Eu sei que o dia que eu vi você falando, ai meu Deus! O tal do top. Eu fui ao Raul Gil e não tirei o chapéu para a palavra top. Top, explicar-me. O top não há problema nenhum gramatical, você sabe disso. Não há nenhum problema gramatical, você falar a festa foi top, sei lá o que foi top. O meu questionamento, aliás não é um questionamento, é uma implicância. Que nós professores elegemos as palavras com as quais nós implicaremos. A minha implicância com top é o uso demasiado. Por quê? Porque a pessoa fala, como que foi a festa? Top. Como que foi o evento? Top. Como que foi o encontro? Top. Como que foi a reunião? Top. Como que tá o vestido? Top. Tudo é top. E top é uma palavra que não carrega envergadura semântica para demonstrar quão boa é aquela coisa. Então, na verdade, eu gostaria, se eu tivesse alguma autoridade sobre as pessoas, coisa que obviamente eu não tenho, mas eu gostaria de ouvir um maravilhoso, sensacional. Uso muito, sensacional. Aí, ó. Sensacional. Olha aí, veja, filho de Deus, como o sensacional diz muito mais do que o top. Top. Até o fato de a palavra só ter 3 letras diminui até a importância dela. Hoje tivemos 3 gravações aqui sensacionais. Muito melhor. Você falando, Raul Gil, vamos falar um pouco das coisas que você não tirou o chapéu. Foi pro top e pra linguagem neutra, né, Cíntia? Da onde surgiu isso? Isso não tem nenhuma base assim estrutural que isso possa na língua portuguesa, não existe. Inventaram isso, né? Sim, inventaram. O que ocorre? O dialeto não binário é um dialeto também conhecido como linguagem neutra, como pronome neutro. Esse nome pronome neutro, inclusive, está errado porque não se aplica apenas aos pronomes. Esse dialeto surgiu da necessidade de incluir os não binários. Quem são os não binários? São as pessoas que não se identificam nem com gênero masculino, nem com gênero feminino. Logo, essa pessoa, para ela, o ela não serve, nem o ele. Ela quer a criação de um outro pronome, que eu não sei mais se é ele, elo, o que é. Então, essa pessoa, quando você fala assim, é dela a bolsa, não serve o dela, porque ela não se sente mulher. E também não serve o dele, porque ela não se sente homem. Então, eles criam uma linguagem dele, dili, nili e tal. O Emílio do Pânico até fala que é a linguagem do ili-nili. Eles criam uma linguagem para atender à demanda dos não binários. Agora, vamos lá. Eu não estou sendo preconceituosa, realmente deve ser complicado, nem imagino que é estar na pele de alguém que de fato, e não por modismo, que de fato não consiga se identificar nem com um nem com o outro. Todavia, essas pessoas não correspondem nem a 1,2% da nossa sociedade. E modificar a estrutura de uma língua, como a língua portuguesa, para atender a uma necessidade quase que irrisória, aliás, quase não, irrisória, chega a ser um crime. Até porque o dialeto não binário exclui os surdos, que precisam compreender o que o outro fala pela linguagem labial, ou seja, seria necessário criar
uma adaptação da pessoa surda, que é uma pessoa que de fato convive com limitações de comunicação. Exclui também os cegos que precisam de softwares para fazer leituras, ou seja, imagina atualização de softwares. Exclui também os disléxicos, que são as pessoas que têm dificuldade na interpretação, na leitura e tal. Ou seja, o dialeto não binário, ele vem com a capa da inclusão, mas, numericamente, ele exclui muito mais. É uma demanda progressista, eu nem diria que se trate de uma demanda da esquerda, porque a esquerda como um todo não aprova o dialeto não binário. Há várias pessoas com as quais eu convivo de esquerda que falam, é uma bobagem, é um assassinato da língua portuguesa. Quem que aprova? As pessoas progressistas, que são de esquerda, claro, mas é uma fatia da esquerda. Elas aprovam o dialeto não binário muito por uma questão ideológica, porque a gente sabe que o progressismo tem esse viés de aniquilar o que já existe, o que está consolidado. Na França, eles têm l'Académie Française, que é um órgão que faz mais ou menos a mesma coisa que a Academia Brasileira de Letras faz aqui pra gente. E a Academia Francesa falou, abre aspas, frente a essa aberração linguística, a língua francesa corre perigo mortal. Porque lá também tem esse... No mundo inteiro. Tá. Então não é só na língua portuguesa? Não, no mundo inteiro, no inglês, inclusive. Eles têm, não sei se é they ou them, eu não sei lá qual que é a palavra que eles querem no lugar de he, she. Então, na França, o ministro nacional da educação francesa proibiu a utilização do dialeto não binário em escolas e em documentos públicos e em universidades. Aqui, com o nosso novo governo, isso vai ser muito difícil de ocorrer. Há vários projetos de lei, dos quais eu já participei, projetos que visam a proibição da utilização desse dialeto dentro de sala de aula. Até porque a gente vive em um país que desvaloriza a educação, desvaloriza a língua portuguesa e obviamente, a gente não tem nem tempo, nem nível educacional para tratar desse dialeto dentro de sala de aula. Então, eu ajudei vários deputados já em projetos de lei para a proibição, só que o que ocorre? O projeto de lei é aprovado, aí vem o STF e TAF. Então, é isso. Então, você acha que vai acabar sendo aceito, usado isso aí, né? Olha, eu honestamente, diante do governo que a gente tem hoje, eu não duvido de mais nada. Quando tínhamos o governo do Bolsonaro, não pelo Bolsonaro em si, mas os governos de direita, conservadores, eles querem conservar a língua portuguesa. Exato. Como ela é. Por isso que, além de tudo, eu sou vista como uma pessoa de direita. Por quê? Porque eu tenho uma visão extremamente conservadora, para muitos até arcaica, da língua portuguesa. Então, quando você tem um governo de esquerda, eu não sei. Eu, honestamente, eu nem entendo tanto de política assim para dar uma opinião de se vai ou não vai. Agora, do ponto de vista linguístico, não é viável. Perceba que eles não conseguem, é muito interessante, eles não conseguem fazer um parágrafo em dialeto não binário. É só para lacrar. Todos, né? Você criticou até a Ana Paula Padrão, que abriu. A Ana Paula quer o quê? Boa noite a todos. O que a Ana Paula quer? Ana Paula Padrão, minha querida, o que você quer? Explique. Ou ela quer criar uma simpatia com a comunidade LGBTQIA+, que se diga de passagem, não defende o todes na sua completude, não são todas as pessoas, pelo contrário, ou ela quer aparecer e conseguiu. Estamos todos falando da Ana Paula Padrão. O que ocorre? Eles colocam lá... todos, né? Não todos. E não todos. Muito bom. Eles colocam, queridas alunes. Gente do céu. E quem que propaga o dialeto não binário? Professor universitário. O professor universitário, militante, progressista, é o maior causador, o maior dissipador, sei lá que palavra que eu utilizo aqui, mas ele é a pessoa que está à frente do dialeto não binário. Então ele vai mandar e-mail para os alunos, ele escreve, queridas alunes. Só que aí veja quão ridículo é, desculpe-me, é ridículo. Veja quão ridículo é. Por que colocar só no vocativo? Eles só colocam no vocativo.
Por quê? Porque não é uma linguagem aplicável. Não há aplicabilidade. E outra coisa que eu me pergunto, se essas pessoas progressistas estão tão preocupadas assim em incluir os outros, por que não fazer campanhas para Libras? Né? É isso que eu não entendo. Porque abarcaria-se assim um número muito maior de pessoas. Sim. Só que falar de surdo e mudo não vende. Falar de surdo e mudo não causa. O negócio é falar dessas minorias relacionadas a aquilo que há de mais histérico na nossa sociedade. Infelizmente, essa é a grande verdade. É uma histeria coletiva. Os surdos e mudos eles não fazem parte desse bolo, dessa fatia. Não fazem. Quem faz, infelizmente, é a comunidade LGBTQIA+, sem generalizar, pelo amor de Deus. E não são todos que querem. Não. Eu tenho, aliás, eu quase só tenho amigo gay. Meus amigos homens são aliás, amigos homens, um pleonasmo, se fosse, né? Não existe, exato, professor errou, mas enfim, os meus amigos são quase todos gays, e eles falam, Cíntia, não faz o menor sentido. A gente é contra, a gente não quer. Eles usam o nosso nome como se isso fosse favorecer todas as pessoas que têm uma orientação homoafetiva, blá blá blá. Pois é. Sim, deixa eu aproveitar e falar dos nossos parceiros aqui. Estamos aqui nos estúdios da nossa querida Lídia Saeg, que você conhece, né? Que faz o Colar Vida da minha mãe, Bárbara. Quero falar também da Lux Color, que é a tinta da pintura inteligente, que pinta esse nosso Brasil com muita qualidade. As meninas estão à frente ali da empresa, muito parceiras. Da Galpão 08, que é a loja que me veste. Quero convidar todos aí de São José do Rio Preto, que é a cidade maravilhosa, cidade muito... Você já foi em Rio Preto? Não, precisa ir. Bela cidade. No Shopping Guatemi, na Galpão 08, que me veste para ficar elegante aqui. Para receber, né, Cíntia Chagas aqui. Olha a elegância eu aprendi dessa mulher. A me sentar com a Hebe. Né, Cíntia? Eu tô aqui, é o seguinte, a Camargo ensinou, eu prestei atenção. Eu era novinha, eu vi, nunca mais esqueci. E ela pegava no pé das apresentadoras, das mulheres. Na ponta do sofá, não é? Aqui, ó. É a posição de princesa. Isso. Então, a Galpão 08 é maravilhosa lá no Shopping Guatemi de Rio Preto. E você vai ganhar agora um kit de facas da Moncoque maravilhosa, que leva a assinatura do Luciano Zafir, que é um gentleman, né? Sim. Como ele é educado. Sim. Então, aqui você vai ganhar um kit de facas. E vocês de casa também podem adquirir entrando no site da Moncoque. Aí tem o selo lá de desconto, né? O código promocional, você põe selinho 40. Selinho 40, você tem 40% de desconto no kit de facas, nas panelas, na linha do Luciano Zafir. Eu falei na semana passada que eu precisava comprar faca. É mesmo? Então pronto, tá resolvido aqui. Olha aqui. Nossa, esse é seu. Esse é gente, seu. Olha que encanto. Que gracinha. Que gracinha. Em breve eu tenho novidades aí da Moncoque, viu? Novidades que são uma gracinha, viu, Cíntia? Chiquíssimas, gente. Amei. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos deixar aqui umas mensaginhas para os nossos... pro nosso público, né? Então, faz anos e não fazem. Exatamente. Demais é junto, né, Cíntia? Tem o separado, mas ele significa a mais, diferente. Outro significado. O demais junto é o demais muito. Isso. E eu gostaria muito de continuar esse nosso bate-papo tão gostoso, mas sem ir. Nosso tempo é curto, infelizmente. Se esgotou. Você vai ganhar também o selinho da Hebe, claro, gente, né? Aqui. Olha que bacana, parabéns. Sim, parabéns. É uma honra te receber, viu? Eu agradeço Continuo lá te assistindo. Você herdou a simpatia da sua mãe. Oh, muito obrigado. Herdou, maravilhoso. Obrigado, gente, eu sou muito fã da Hebe. Muito, muito. O que você queria ser na vida? A Hebe. Só. Vamos fazer fotos agora aqui com ela. Hoje ficamos por aqui com esse encanto de Cíntia Chagas. Semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selinho. Tchau, tchau.